Amados, dividi a palavra que o Espírito Santo me conduziu, que está em João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Deixou a Judéia para partir mais uma vez dali para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Meus irmãos, podem se sentarem. Vou continuar a leitura. Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Traduzindo para os nossos dias de hoje, por volta de meio-dia. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dai-me de beber um pouco de água, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu judeus, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria água viva. Indagou a mulher: Senhor, tu não tens como pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu é maior do que o meu pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á dela uma fonte de água viva, jorrando para a vida eterna. Vamos ver até aqui. É um texto que a gente conhece bem, já ouviu bastante pregação. Tem um louvor muito bonito que fala bastante dessa letra. E o Senhor me conduziu a trazer essa palavra e algumas perguntas. É uma história onde Jesus sai para ir para a Judéia, da Judéia para Galiléia, cerca de 218 quilômetros, e ele percorreu mais ou menos a metade, passando por Samaria. Alguns estudos dizem que não era o caminho mais apropriado. Mas, como eu li aqui, Jesus tinha um interesse em estar em Samaria. Ele tinha um propósito para estar em Samaria. E seria mais ou menos como convidar um corintiano para ir no estádio do seu rival. Só que um pouquinho mais grave. Para você ter uma ideia de relacionamento, eu ouvi alguns estudos que aonde que um samaritano lavasse os pés, onde que um samaritano lavasse as mãos, os judeus não lavariam nem os pés. Para você ter ideia do relacionamento, como que funcionava. Mas o Senhor tinha um propósito, e ele foi até o poço. E fez, durante essa caminhada, com o sol de meio-dia, ele sentou e aguardou. Ele sabia o que ele estava esperando. Ao contrário da mulher que chegou caminhando, que não sabia o que estava esperando ela. Ela chega no poço e quando ela vê um judeu, e ele ainda pede água, naquela situação, uma mulher andando sozinha,
já era complicado. Um judeu falar com uma mulher era complicado. Um judeu sozinho falando com uma mulher samaritana, mais complicado ainda. Você teve alguma situação complicada na sua vida, irmãos? Está passando por alguma coisa que não dá para entender aos seus olhos assim? Você fala, mas como comigo? Por que eu? Aqui ninguém faz essa pergunta, né? Eu não posso mais brincar com São Paulo, eu me dei mal com esse negócio. Não. Depois de caminhar cerca de 160 quilômetros, chegou ao poço de Jacó. Era meio-dia. A sexta hora, né? Chegou uma mulher que só pelo fato dela ter chegado meio-dia no poço, que naquele tempo o povo era mais ou menos que nem a gente. Na hora do sol quente ninguém quer trabalhar, né? Meio-dia. E sozinha, as mulheres andavam acompanhadas, em grupo, né? E por esse fato dá para concluir que era uma mulher que era rejeitada na sociedade. E quando ela chega no poço e vê um judeu, acho que ela pensou, eu tenho que vir meio-dia buscar água, por causa que todo mundo me despreza, chega aqui tem um judeu e vai ficar tirando onda comigo. A hora que ele pediu água, ela falou, pronto, é agora. Ela começou a questionar. Ela viu que a coisa não estava normal, quer dizer, ela já andava fora do normal da situação. Ela fala, como que você, sendo judeu, puxa papo comigo que sou uma samaritana? E ainda me pede água. Jesus, com o propósito, começa a dar aquela fiadinha, né? Se você soubesse quem que está te pedindo, e se você conhecesse o dom de Deus, e a gente faz isso, irmãos. Né? Nós fazemos isso. Às vezes a gente bota o joelho no chão e pede alguma coisa para Deus. Você tem convicção quando você pede para Deus que pode ser feito? Ou você também diz como a mulher, você não tem corda? O poço é fundo. Quando você ora por uma gripe, você tem fé. Uma ferida pequena, você tem fé. Se for para orar por uma causa impossível aos seus olhos, o poço é fundo? É mais ou menos assim que funciona? Quando você tem que falar de Cristo, foi o que o irmão Daniel trouxe, o que Tiago disse para a gente também. Como você firma, como você afirma a tua fé? Quem é você na sua fé? Quem é você diante de Cristo? Quem é Cristo para você? Quem é a sua pessoa, a sua vida, quando você tem que falar a respeito do plano de salvação de Jesus Cristo? Quem é você quando um samaritano ou uma pessoa que não conhece necessita das boas novas? Qual que é o teu comportamento? Qual que é o exemplo de vida que você tem? Como que você vive? Diante de algumas situações, você pode falar que Cristo salva? Que Cristo liberta? Que Cristo cura? Ou você limita? Ou alguém chega para você e fala, não é bem assim. Você aceita, você se cala. Quando alguém fala para você, ué, mas você não é crente? Eu sei que muita gente aqui como eu já ouviu a mula falar. Hipoteticamente eu estou falando, né? Um cristão
Um cristão ter que ouvir da boca de alguém que você sabe que não conhece é Cristo, falar, mas e o seu Deus? E quando alguém te chama para orar e você diz que não está preparado, não dá para mim ligar para a irmã Rosa? E a sua fé? O que eu achei legal nesse texto é que Jesus preparou uma situação que estava ele. Gente, eu coloquei tudo em ordem, bonitinho, lá não vou conseguir ler, deixa para lá que o Espírito vai conduzir. O que eu acho legal é que Jesus preparou, como ele prepara tudo, como tudo está pronto, ele preparou para estar na situação, ele e a mulher. Ele conhecia a mulher? Ele conhecia a mulher, gente? Conhecia. Ele falou da vida da mulher, ele contou quantos maridos ela tinha, ele sabia da situação, tanto que ele se preparou para ir para lá. Ele tinha propósito no poço. O Senhor te conhece, irmãos? Ele sabe que você pega água no poço? Ele sabe que você bebe de uma água que volta a te dar sede? Como o louvor diz, né? Até não vou buscar em outras fontes. Jesus está diante do poço, esperando uma situação para ter com você. E ele pediu para mim te dizer que ele vai preparar e já preparou um particular com você. Mas também pediu para que eu alertasse muitos aqui, pais, mães, irmãos, namorados, porque tem particular que você não pode pôr a mão, não. Tem particular que é entre o Senhor e a pessoa. Se você for lá tirar água, você vai matar a sede no momento da pessoa. Há momento que o Senhor quer um particular, só os dois. Porque Ele vai precisar revelar as verdadeiras intenções que ela tem no coração. É a hora que ela vai poder abrir as amarguras que ela tem, os conflitos que ela tem, as tristezas que ela tem, é ela e Cristo. Para isso, você vai ter que reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Para isso, quem não conhece precisa ouvir. É aí que entra a nossa posição de cristão. Porque você vai plantar, como diz no final desse texto, eu não vou ler tudo, mas vocês podem ler depois, que Jesus explica para os discípulos que tem alguns que vão semear e outros que vão colher sem ter plantado. Talvez você pregue para alguém, você não veja, mas essa semente que você estava colocando vai frutificar e outra pessoa vai colher. Vai chegar uma hora como eu tive, e como muitos aqui tiveram, que vai ter um particular com Cristo, que você vai reconhecer o senhorio dele, porque não é possível que alguém declare tudo que passou pela sua vida, que você não contou para ninguém, os seus desejos, e Jesus Cristo fala, eu te conheço, eu sei os seus problemas, eu posso dar para você água viva. Porque essa água que você anda bebendo, essa internet que você anda vendo, essas coisas que você anda ouvindo, isso são águas que vão te dar sede novamente, irmãos. É isso que constitui a liberdade do cristão, de poder dizer, eu tenho Jesus Cristo como Senhor Salvador, eu escolho isso e não isso. Você é livre para escolher. Você não tem que ficar indo e voltando, vou traduzir para o português de hoje, caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando. Reconheça Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador e largue a face dos seus pecados, principalmente de estimação.
que você dá 2 passos e tropeça. A gente não assume a postura de filho, irmãos, de sacerdote. A gente deixa para os outros. E na hora de ter um particular com Cristo, quer chamar o irmão para resolver. Irmão, você ora por mim? Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, você pode. Mas procura um particular com Cristo. Apresente a Ele as suas dificuldades. Quando Ele fala para a mulher das dificuldades dela, Ele não estava querendo jogar na cara ou expor, tanto é que era um particular. Mas Ele estava mostrando para ela o que ela tinha no coração, o que derrubava ela. Qual dificuldade que você ainda não colocou para Cristo? Qual tristeza que você ainda não colocou para Cristo? Será que isso não é uma forma de não reconhecer o senhorio? Hoje Jesus Cristo está dizendo para você, se você soubesse quem sou e conhecesse os dons de Deus, você se derramava diante dele. E por que não faz? Tem vergonha do quê? Se você vai estar em particular com Cristo. O sacrifício dele não foi suficiente? Não é isso que a palavra nos diz. Quanto tempo você precisa? Será que o Senhor está limitado aos tempos? Às horas? Hoje pela manhã eu levantei, o Espírito Santo falou, vamos, coragem. Sabe quando você levanta que você está querendo sair arrastando, né? Eu levantei. Aí veio na minha cabeça postura, coragem. Rapaz, para dar a primeira puxada de ar, eu vou falar para você, tive que forçar. E o Senhor vem trazendo isso para a gente. Né? A gente vai, o mundo vai colocando peso, as dificuldades vai chegando na gente, a gente vai se entristecendo com as coisas. Até eu lembrei do Theo, né? Quando a Mariana fala alguma coisa para o Theo, ou a Bianca quando era pequena era assim também. Você fala alguma coisa para eles que ele está fazendo errado, ele vai murchando, joga o ombrinho para frente assim, vai caindo meio. E assim somos nós, irmãos. E Deus pede para que nós tenhamos bom ânimo. Será que Deus falou para a gente ter bom ânimo só para você ficar animadinho? Cara de bobo alegre? Quando se coloca louvor para a gente entrar em adoração, irmãos. Eu mandei um vídeo, acho que foi para o Thiago, não sei se ele viu, falando a respeito de vibração, que as coisas, a palavra tem poder, o som tem poder, o louvor tem um poder que vocês não têm ideia, irmãos. E quando vocês têm a oportunidade de entrar, de sintonizar a mesma coisa, o mesmo espírito, vocês ficam que nem o Theo e a Bianca quando era pequena, com o ombrinho caído, né? Eu tenho uma criação de galinhas, irmãos, e tem uns pintinhos, quando eles estão meio murchinhos, eles não seguram nem a asa, eles derrubam a asinha assim, anda a casinha arrastando assim. Você tem que comprar vitamina, porque eles estão fraquinhos. Momento de louvor, irmãos, a gente está tentando até melhorar o ambiente, para vocês entrar na mesma sintonia. Louva, irmão. Louva, glorifica o Senhor. Abre a tua boca, glorifica o Senhor. Você vai ver o efeito disso. Comece a pronunciar bênçãos dentro da tua casa. Para os seus filhos. Para o abençoado do seu esposo, para a sua esposa. Está difícil, irmãos. Está difícil? Profetiza, irmãos. Né?
Profetiza essa bênção. Fala para o marido assim, a minha esposa fala para mim. Ajuda, né? Dá uma animada, né? Você está saindo meio corcunda. Ela fala, amor, vai lá, guerreiro. Vou orar por você, né? Você chega até dar uma murchadinha na barriga, estufa o peito, né? Melhora, né? Você vê mas não é verdade, gente. Você entra, vamos supor que a gente vai fazer uma inscrição na academia. Você entra numa academia para fazer uma inscrição, o professor vem lá do fundo da academia e vem assim. Ele pode saber de tudo, mas a postura dele não dá. Você vai fazer academia, aí sai um sabirila lá do fundo, ou senão sai um cara alto, o cara, né, com shape bacana, né? Nem que tenha barriguinha, mas tá meio murchinha. Fala, pô, o cara, né? Oh, sou cristão. É cristão, mas não ora. A pessoa está falando que está com enfermidade e você não ora. Ah, estou com um problema no casamento, você dá as costas. Não tem nada a ver com isso. O que tem a ver com isso? Cadê o cristão? Cadê o Filho de Deus que pode acessar? O povo não fala, irmãos, mas pensa. Você não pode se fazer de sonso, que nem o pessoal fala aqui. Dá uma de sonsinha. É com você mesmo que Cristo está falando. Não, você está com problema? Eu vou levar por irmão Paulo orar, ele vai orar por você. O particular, de repente, é com você, irmãos. A situação é para preparar você. Quantas vezes você foi ao poço buscar água e não teve nem coragem de olhar para o judeu, nem coragem de olhar para Jesus? Quantas vezes? Você se queixou das coisas, se queixou do emprego, se queixou do salário, se queixou do amigo do lado e não procurou entender qual que era o propósito da situação que você estava passando. A gente tem o costume, né, de ver os problemas das outras pessoas e a gente consegue visualizar, né, uma forma de amenizar, de resolver dos outros. O problema para a gente parece que é impossível. O da gente parece que é sempre mais difícil do que dos outros. Tem duas situações. Ou a gente não está se colocando no lugar da pessoa, ou a gente não está se colocando nem no nosso lugar mesmo, né? Tem problema que é nosso e a gente está querendo empurrar para os outros, né? Deixa os outros resolver. Jesus nos afirmou que Ele iria para o Pai e enviaria o Espírito Santo. E por que, muitas vezes, nós deixamos de pedir esse conselho, de pedir essa ajuda? Quer resolver do nosso jeito. O Senhor falou assim, ó, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Ah não, vou fazer isso só dessa vez, que daí eu já saio daqui do caminho, vou lá. Só que você chega aqui, irmãos, com sede. Aí você vai ficar com sede até você reconhecer o senhorio de Jesus. O que eu digo quando é reconhecer o senhorio? Que o Senhor está certo, que esse caminho, essa volta que você deu não está certa, e você vai ter que voltar aqui de novo. E vai ter que passar por esse processo para chegar ao propósito. Eu nunca mais vou esquecer isso, Ana. Que não adianta. Jesus vai te trabalhar, Ele quer trabalhar você. Se precisar levar para o deserto, vai levar para o deserto, irmãos.
Se precisar passar por dificuldade, vai passar por dificuldade. Ah, mas é muito difícil. Não é isso que está em jogo, se é difícil ou se é fácil. O que está em jogo é que é necessário. Benê, mas parece que tudo acontece comigo. Se você estiver dentro da palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor, o que acontece com você é necessário. Se você estiver fora, vai acontecer muita coisas desnecessárias, que você podia ter passado batido. E a culpa não é de Deus. Se o Senhor deixou o caminho pronto, e deixou o mapa para esse caminho, e colocou o filho dele passando por esse caminho para mostrar como, eu acho que o errado é quem sai fora do caminho. Amém, igreja? O Senhor tem propósito na sua vida, irmãos. Mas é necessário você levantar de manhã, reconhecer o senhorio de Jesus Cristo e seguir o caminho que Ele colocou. Não tenho sabedoria, peça. Não falou para pedir? Ele não vai nem te lançar, que foi Ele que deu. Ele vai dar. Está faltando fé? Está faltando fé, irmão? O que está faltando fé para você abrir a empresa que você quer? Está faltando fé para fazer a faculdade? Está faltando fé para pedir aumento de salário para o patrão? Falta fé, não falta? Alguém chama de coragem, eu prefiro chamar de fé. Porque às vezes a gente se mete em cada uma por causa da coragem, né? E não é isso que Deus quer. Se você observar o que Deus está pedindo para você e for pelo caminho dele, é mais fácil. Vai doer, irmãos? Vai doer. Louvado seja o Senhor, mas vai curar. Às vezes você fica insistindo naquele caminho errado e vai apanhando. E não dói também? E não cura, irmão, só machuca. Porque uma coisa, quando você faz um raladinho e passa, não passa mais mercúrio, dando uma encada, né? Agora é outra coisa, né? Não, mas mercúrio ardia, mas curava, irmão. Né? Curava, resolvia. E quando você rala a segunda vez em cima daquele outro, alguém já machucou em cima de machucado aqui já? Que está machucadinho e deu uma outra ralada? Nossa, mas ficam tudo bonzinho, hein, cara? Eu já machuquei em cima de um monte de coisa. E você começa a machucar, vai ficando mais difícil. Eu gosto de citar o exemplo de cavalo. Quando o cavalo usa aquele arreio que coloca em cima, o pessoal chama aquilo lá de pisadura. Em cima do lombo, o cavalo meio magro, aqueles cavalos de carroça, tem um osso bem saliente. Então, o arreio machuca aquilo lá. E se coloca o arreio ruim de novo, vai machucando em cima daquilo lá. Aquilo lá vira uma ferida que é muito difícil de curar. É muito difícil. Uma porque resseca e fica uma casca muito grossa. É muito difícil. E o pecado que você comete, é isso que acontece. Tem jeito? Tem jeito. Esse é o jeito, irmão. A palavra fala para você não se estrivar na sua própria sabedoria. Traduzindo para o português. Não é do teu jeito. Não mudou. Hoje em dia, assim, não é assim. Não, mas isso era só para o povo lá que estava no deserto, que ia buscar água lá. Não é, irmãos, é para você que veio aqui essa noite.
Curva suas cabeças, irmão. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo e Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, pelo poder do Espírito Santo, Pai, eu peço a Ti, Senhor, que abençoe, Senhor. Multiplique, Senhor, essa palavra, Senhor. Introduza ela no coração, Senhor, e na mente dos meus irmãos, Pai. Abençoe eles com sabedoria, Senhor. Abençoe eles, Pai, com fé, Senhor. Dá disposição, Senhor. Renova, Senhor, aqueles que estão caídos, estão cansados, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço a Ti, Senhor, dá ousadia, Senhor, para que eles possam ser levantados, Senhor, como verdadeiros filhos e sacerdotes em suas casas, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, repreende, Senhor, toda pedra de tropeço, Senhor, toda que for lançado contra a Tua palavra, Senhor, toda seta, Senhor, em o nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, e te agradeço, Pai. Irmãos, vou contar uma historinha, já passou do tempo, mas rápido. Eu quase ia contar do cavalo que a Mariana gosta, mas eu vou contar da vaca hoje. Essa história eu ouvi aqui. Um sábio passeando pelo campo, viu uma casinha bem pobrezinha, bem ruim mesmo, e os moradores daquela casa dependiam exclusivamente de uma vaca. Eles não plantavam nada, não colhiam nada e se alimentavam exclusivamente do leite daquela vaquinha ruim. Pensa numa vaquinha ruim, pé duro, que nem o pessoal fala. Pé duro é uma vaca desprovida de genética boa, irmãos. É aquela vaquinha que parece um cabide de osso pendurado no couro só. E o sábio passando, os discípulos dele perguntou, mas como que pode, né, viver desse jeito, num campo, vivendo assim? O sábio explicou. Isso é o povo que vai se acostumando, sabe? As coisas vai diminuindo, ele vai se acostumando à escassez. É só aquilo mesmo, só tem o leite. O leite não tem mais gordura, mas tá bom. A vaca não vai, não morre, mas fica só naquilo ali. Ninguém fazia nada, só cuidava da vaca. E a vaca não ia para frente, o leite era ruim. Ficava aquela história que não se alongava, né? Não se conseguia mais nada com aquilo. Mas tem jeito? Perguntaram para o cara, para o sábio. Ele falou, tem. Vai lá, empurra a vaca no precipício. Coitado da vaquinha, empurraram a vaca, morreu. A família não tinha mais a vaca, não tinha mais essas coisas. E agora? Vamos morrer? Não, vamos procurar fazer alguma coisa. Vamos plantar? Vamos colher? Vamos vender? Vamos buscar a vaca melhorzinha? Né? De repente você está com uma vaca magra na mão, irmão, empurra essa miséria dessa vaca no precipício, larga a mão disso daí. Você está agarrado numa coisa que não está te levando a nada e faz tempo. Ah, mas eu gosto daquela novela. Abandone essa vaca magra, irmãos. Ah, mas vê uma coisinha ou outra na internet. Empurra essa vaca, irmãos. Ah, mas falar um pouquinho da vida dos outros. É uma vaca magra que está te atrapalhando, irmão. Larga a mão disso. Ah, mas esse meu filho não tem jeito. Começa a abençoar ele. Nos intervalos das músicas ruins que ele coloca um louvor. Abençoa ele. Se coloca na posição, dá uma estufada no peito, murcha a barriga, né? De filho de Deus. Ô meu filho, vem cá que eu vou orar por você, você vai sair, eu vou orar para Deus te abençoar. Para de ficar praguejando, jogando praga. Dá um jeito com essa vaca magra que você anda arrastando, irmãos. Você podia estar produzindo coisa melhor. Vai ter um particular com o Senhor. Fala para ele, chama Jesus. Ó. Você está vendo essa vaca aqui? Ele está vendo a vaca. Mas talvez ele quer que você enxergue a vaca. Ele vai falar para você, olha o que você está levando. Olha essa história que você está tendo. Você é filho do Deus Altíssimo. Jesus Cristo se sacrificou por você e você está agarrada nessa cabide seco. Larga isso aí, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Mais uma vez agradecer a oportunidade.